Senhor, queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela tua longanimidade, de não só nos trazer aqui, mas também, Senhor Deus, de fazer ouvir a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor Deus, que a tua palavra seja em vão na nossa vida. Faça, Senhor Deus, com que ela nos constranja, que ela faça com que a dor e a tristeza em nossos corações estejam presentes quando estivermos flertando com o pecado. Que nos lembre, Pai, das palavras amorosas e graciosas do Senhor e das suas promessas nesses momentos, ó Senhor Deus, em que somos, ó Senhor Deus, despertados, ó Pai, para os prazeres e desejos pecaminosos desse mundo, seja eles quais forem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a tua palavra, Pai, exerça esse poder em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja fazendo com que ela seja gravada em nossos corações e que o Senhor, por meio dela, esteja construindo a imagem de Cristo em nós. Tem misericórdia, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, nos versos de 8 a 15. Provérbios, capítulo 14, nos versos de 8 a 15. Só lembrando aos irmãos que essa aqui é uma nova subunidade no capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria, a 15, desculpa. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Nós vimos, quando iniciamos o capítulo 14, que o tema é vivendo em sabedoria. E dentro desse tema, o primeiro subtema, ou seja, o subtema da primeira unidade foi andando em sabedoria. Foi que nós vimos do verso 1 até o verso 7. Essa subunidade que nós vamos iniciar tem como tema não andando pela vista, que seria o oposto, né, do andar em sabedoria. Por quê? Porque o crente anda pela fé. E pela fé em quê? Na palavra de Deus. Muitas pessoas falam que tem fé, e até tem mesmo, mas esse tipo de fé não serve para nada. Porque a única fé que tem valor, que pode ser eficaz e que é eficaz, é aquela que está na palavra de Deus. A ideia aqui, quando você andando em sabedoria, e aí você poderia traduzir esse tema andando por fé, e essa subunidade andando pela vista, ou seja, é um andar não pela fé, mas por aquilo que nós vemos, aquilo que o homem vê. Mas viver em sabedoria significa não andar pela vista, mas andar pela fé, ou seja, andar em sabedoria. A subunidade anterior admoestava os jovens a andarem como sábios nos caminhos da sabedoria revelada para edificarem uma casa. E agora isso é combinado com essa subunidade que adverte esses jovens, esse homem, para não andar segundo as aparências, como fazem os insensatos, e destruindo desse modo a sua casa. E é o que você vê
logo no verso 1 do capítulo 14, e lá no mesmo capítulo, no verso 12, a mesma coisa. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Na estrutura temática do capítulo 14, nós temos algumas palavras-chave que ligam esses dois primeiros versos e essas duas subunidades, dando a ideia aí de uma unidade temática. Então você vai perceber que a primeira subunidade com a segunda subunidade, apesar de terem subtemas diferenciados, eles estão dentro de um tema maior e eles apresentam uma unidade. E essa unidade, como nós já falamos, temática, se faz pela repetição dos vocábulos, né? Lá no verso 8, por exemplo, verso 1, você vê sabedoria emparelhada com a insensatez, e no verso 8 você também vê a estultícia emparelhada com a sabedoria. No verso 2, na primeira parte, você vê ali a palavra retidão, que é repetida lá no verso 9, na sua segunda parte, mas entre os retos. Ainda no verso 2, na sua segunda parte, mas o que anda em caminhos, essa mesma expressão é retomada no verso 8, na sua primeira parte, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Assim como no final da primeira subunidade, os vocábulos prudentes, na segunda parte do verso 6, é retomado lá na primeira parte do verso 8, a sabedoria do prudente. E o vocábulo insensato, na primeira parte do verso 7, foge da presença do homem insensato, é retomado na primeira parte do verso 9, com a expressão loucos, que no original é vil, como nós já vimos na exposição anterior, que também tem o significado de insensato. E além disso, nós temos ali a palavra escarnecedor no verso 6, sendo retomada lá no verso 9, na forma do verbo zombar, é a mesma palavra. E aí você vê que essas unidades temáticas, elas estão inseridas num mesmo tema maior. E como eu falei, né, essa unidade temática aqui em Provérbios, em todo o livro de Provérbios, ela é feita pela repetição desses vocábulos, que são palavras-chave aqui do livro. E não só isso, mas a própria estrutura que nós falamos aqui, né, elas apresentam essa unidade também, que também se mostra por um paralelismo quiasmático na retomada, não somente dos vocábulos, mas dos conceitos que são apresentados nos versos. E aí nós temos assim nessa estrutura, o verso 8, paralelamente sendo apresentada a sua contraparte no verso 15, o verso 9 no verso 14, o verso 10 no verso 13, e o verso 11 e o verso 12 sendo o centro dessa estrutura. E é interessante porque o centro dessa estrutura é a principal mensagem que o escritor sagrado aqui quer transmitir dentro dessa estrutura quiasmática. E perceba aí, veja isso aqui no texto. O verso 8, como eu falei, está em paralelo com o verso 15, né? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Aí você vai lá no verso 15, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E aí você vê a oposição de prudente versus insensato, simples versus prudente. E veja que esses versos são estruturados pela mesma ideia do prudente que atenta para os seus caminhos. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Verso 15, mas o prudente atenta para os seus passos ou para o seu caminho. O verso 9 está em paralelo estrutural com o verso 14, quando diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. E o verso 14 diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, com o seu próprio proceder o homem de bem. E aí você vê que se refere a pagar pelo prejuízo causado, e a gente vai ver isso de uma forma mais clara. E assim, nós vamos observar que os insensatos escarnecem da ideia de fazer reparação, e essa ideia
pois eles zombam do pecado. Verso 9. Mas os retos sabem que algum dia a retribuição virá. E a ideia que esses versos e toda essa estrutura vai nos mostrar é que a aparência de escapar impune depois de cometer um crime, pois eles zombam do pecado, é desmentida por uma retidão certa nesses versos que acompanha o juízo ou a retribuição do Senhor. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. E aí o verso 10 está ligado ao verso 13 e revelam aquilo que ninguém pode discernir pelo riso, pela aparência exterior, a saber, a tristeza do coração. E nós vamos perceber aí que nesses dois versos a palavra-chave coração liga, além de ligá-los, nessa unidade temática, liga esses dois versos com o vocábulo alegria. E por fim o centro da estrutura quiasmática, que seria o verso 11 e verso 12. E aqui nós temos o cerne, o ponto principal, ou seja, a nossa atenção, a atenção de todo aquele desenvolvimento, vamos dizer assim, temático, discursivo do texto, apresentando, uma ideia, ou melhor, um ensinamento, falando do nosso contexto aqui. E aí o verso 11 e 12 vai chamar a atenção de tudo aquilo que está sendo dito ali, do verso 8 até o verso 15, dentro dessa subunidade, para essa conclusão, que vai mostrar que o aparente sucesso dos perversos, que vivem de acordo com as suas próprias concepções daquilo que acham certo, redunda em morte terminal. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Essa seria, estruturalmente, a ideia que o poeta, que o escritor sagrado e que o Espírito Santo quer dar com toda a construção. E aí nós partimos para a exposição do verso 8, dentro dessa perspectiva que nós acabamos de falar. Eu sei que os irmãos não vão guardar muita coisa, mas é para nós termos uma noção, como eu sempre falo, eu não gosto de deixar isso de lado, é que a estrutura do poema contribui também para aquilo que está sendo ensinado, para aquilo que está sendo trazido. Então nós temos que ter olhos também para essa estrutura, para perceber a intenção, não só do poeta, mas a ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, utilizando instrumentos e meios, o entendimento do homem, a sua capacidade, o seu conhecimento, utilizando isso por meio do Espírito Santo para a sua glória, para transmitir uma mensagem perfeita que representa a palavra de Deus. Diz assim o verso 8: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Nesse verso aqui nós temos um contraste entre o engano, que é a estultícia, e aí quando você vira essa palavra aqui, você lembra que é tolice e estupidez. Então você vai ver aí um contraste entre o engano, que a tolice e a estupidez do insensato o faz enganar a si mesmo e a outros, com a sabedoria dos homens sensatos, que aqui o contexto aqui de prudente é sensato, aí seria a mesma coisa, sutil, perspicaz e astuto em observar as consequências dos seus atos e dos seus caminhos. E eu gostaria já de trazer aqui para os irmãos o que significa a sabedoria do prudente, entender o seu próprio caminho. O que significa entender o seu próprio caminho? Significa discernir entre o certo e o errado,
entre o que é justo e o que não é. E isso vai caracterizar um homem piedoso. Quando a Escritura diz aqui, quando a palavra do Senhor diz entender o seu próprio caminho, o que ele quer dizer é discernir entre aquilo que é santo, aquilo que é justo e aquilo que é bom. E a ideia de discernir é no sentido de andar e viver daquela forma. Veja aqui em Provérbios essa perspectiva de entender o seu próprio caminho, sendo aquilo que representa o caminho, a vida de um homem impiedoso, ou seja, o discernimento entre o certo e o errado, entre aquilo que é justo e o que não é, para viver por meio disso. Abra aí Provérbios capítulo 2, verso 8 a 10. Olha o que diz: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. E é interessante porque o contexto em que nós tiramos isso aqui, a ideia é de uma retribuição divina por ter buscado fazer a vontade de Deus. É isso que está no verso 6. Veja aí o verso 6. A ideia é que ele vai entender a justiça, todas as boas veredas, e a sabedoria entrará no coração dele, porque como retribuição de Deus por ter feito, por ter buscado a sua vontade. E aí nós podemos entender que, segundo esse verso, o que despreza a sabedoria divina é um tolo, um louco. Por quê? Porque está caminhando para a morte, está caminhando para o inferno. Abra o Salmo 143, verso 8. Veja o que a Escritura diz aqui. Diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. E quando você olha esse texto, você vê que o fruto da graça de Deus é o quê? Dar entendimento ao homem para saber o caminho que deve andar. Faz-me ouvir pela tua manhã, da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me. Fruto da graça de Deus, entender o caminho que nós devemos seguir. E em outras palavras, nós poderíamos dizer que esse verso diz que ao homem impiedoso é revelado o caminho da vida. E essa é a diferença. E o que Provérbios está nos mostrando aqui? Ele está abrindo os nossos olhos para percebermos, não só na vida do outro, mas na minha vida, a sabedoria, a estultícia, a piedade ou a impiedade. E sabe o que isso me faz lembrar? Quando estou afirmando por meio desse salmo que ao homem impiedoso é revelado um caminho para a vida, e a ideia aqui é de uma revelação, não só aquele tipo de revelação, e é isso que nós vamos ver hoje à noite, o tipo de revelação que me dá o conhecimento de determinada coisa, mas é uma revelação completa, que não só dá o conhecimento, mas dá o entendimento, me faz ver que é daquela forma que eu tenho que viver. Isso está atrelado a uma mudança de vida, a uma ação divina. Quando eu vejo isso, eu me lembro do que a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões
que há no mundo. Muitas vezes nós não fazemos, e eu me coloco nessa situação também, aquilo que a Escritura diz, e que nós vemos 2 vezes muito claro na Escritura: pedir sabedoria a Deus. Você vê isso na vida de Salomão, literalmente, porque toda a Escritura vai dizer isso, vai falar sobre isso, vai apontar para isso, mas esses 2 textos, pelo menos são os que eu me lembro, literalmente eles citam: peça a Deus sabedoria. E ali, numa narrativa onde a prática disso acontece, e num texto onde isso é apresentado de forma propositiva. Não é uma história, mas é uma ordem. Peça a sabedoria a Deus, que a dá liberalmente, diz Tiago. Nós nos esquecemos de fazer isso, de pedir sabedoria ao Senhor, porque isso está à nossa disposição. Certa vez eu vi um pastor, um pregador, dizendo que existem muitas bênçãos esperando por nós, esperando para que nós peçamos. Existem muitas coisas que nós não pedimos e Deus nos dá pela sua graça e pela sua misericórdia, mas existem determinadas coisas que nós precisamos pedir. E eu não vou afirmar que se nós não pedirmos, nós não vamos receber. Eu não vou dizer isso, porque nós recebemos muita coisa que nós não pedimos, porque nem sabemos que podemos pedir, ou nem sabemos que podemos ter. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de coisas que vão afetar a nossa alma, vai afetar a nossa vida de forma prática. É uma mudança completa no nosso interior, naquilo que nós pensamos. Eu não vou afirmar: se você não pedir, Deus não vai dar. Mas com certeza a Escritura, quando diz isso, ela nos incentiva a rogar a Deus por sabedoria, porque ela está à nossa disposição. Ela está à nossa disposição. Veja o que Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. E é esse tipo de sabedoria que nós precisamos para viver nesse mundo. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vou enviar vocês, é como a pregar o Evangelho, é como se eu estivesse enviando ovelhas no meio de lobos. E aí ele diz: sejam sagazes e prudentes. Ou seja, a sagacidade e a prudência ali estava atrelada à sabedoria divina, à piedade. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ou seja, a sabedoria que nos é apresentada nas Sagradas Escrituras, e que é uma sabedoria que todo homem deveria ter, ela tem um único objetivo: a vida para a glória de Deus, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o caminho reto que Provérbios fala. E a ideia é de alguém, com esse verso aqui, que tem a capacidade de compreender determinadas situações, separar o certo e o errado, avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo e retidão. E só Deus pode fazer uma pessoa compreender os seus caminhos. E é isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 119, 34 e 73. Abra aí. O Salmo 119, 34 diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. E olha que interessante aqui, é um círculo piedoso.
O homem precisa de sabedoria para guardar a lei de Deus, que só pode ser dada por Deus, e a observância dessa lei da sabedoria. É um círculo piedoso guardar a lei para ter sabedoria, e ter sabedoria para guardar a lei. Veja o verso 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. E por que isso? Porque a percepção ou compreensão moral é um dom de Deus e não um fruto da experiência. Lá em Daniel capítulo 2, verso 21 e 22, ele diz assim, tem até um cântico que eu gosto muito, né? É ele que muda o tempo e as horas, remove reis, estabelece reis, o Senhor. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos. É Deus quem dá. É um dom de Deus. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz, porque ele é a luz. Mas que percepção eu devo ter? Que sabedoria eu devo ter? Para trabalhar com honestidade, para ser um marido piedoso, para ser um pai bondoso, justo, para ser uma esposa sábia, para ser um profissional ou uma profissional, onde a sabedoria de Deus se manifesta por meio das suas ações, e aquelas ações profissionais vão fazer com que determinadas pessoas olhem para você e digam assim: por que você é assim? Você faz tudo que todo mundo faz, igual, mas é diferente. Tem uma piadinha, faz igual, mas faz diferente. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, ou aquilo que nós devemos fazer, deve ser permeado pela santidade de Deus. E como ser igual e diferente ao mesmo tempo? Como é que eu consigo isso? Por meio da sabedoria divina. Por meio da sabedoria divina. E é isso que vai diferenciar o justo do ímpio, o crente do não crente. E como eu falei, a Escritura vai nos mostrar isso. Alguém pode orar por isso, como nós vimos no Salmo 119, 34, o salmista fazer, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. E visto que essa percepção é unicamente dada por Deus, de Deus, Ele pode revelar e pode concedê-la a nós. E é isso que Ele quer. E o que eu preciso fazer? É o princípio da vida cristã. Qual é o princípio da vida cristã? Oração e palavra. Qual é o ministério do pregador? Oração, pregação da palavra. Qual é o princípio da vida do crente? Oração, conhecimento da palavra. São esses dois instrumentos, são esses dois fundamentos. É você pedir, Deus vai dar, mas como é que Ele dá isso? E aqui o livro de Provérbios está dizendo: busque a sabedoria, busque o entendimento. Não é algo que você pensa, como pensávamos na década de 60, depois na década de 80, com o movimento pentecostal, que a gente ia ficar sentado orando, e aí vai descer alguma coisa do céu e ia possuir você. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles têm a capacidade em si, no Espírito, de alcançar essa sabedoria. Mas ele precisa orar por isso. E ele precisa buscar isso. E a palavra de Deus diz que Ele vai dar. É promessa dele. Agora, uma coisa interessante nisso tudo, que a fonte
dessa percepção, dessa sabedoria, é o coração. E é o coração que discerne ou deixa discernir as obras de Deus. Abra o Salmo 28, verso 5. Veja o que diz aqui: e visto que não atentam, ou seja, discernem, entendem o seu próprio caminho, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para as suas mãos, porque as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os retificará. Acho que a pior coisa que existe no crente é ele se tornar cego, ou não ter uma visão perfeita das coisas. Na realidade, nós somos míopes espirituais, enxergamos, mas não enxergamos muito bem, de longe a gente não enxerga. Mas o Senhor está aperfeiçoando isso em nós, fazendo com que a nossa visão não se torne perfeita. E como isso pode ser feito? Por meio da palavra de Deus. Olhar as coisas que o mundo tem, e olhar as coisas que o mundo nos apresenta, e não ter essa visão espiritual, ou seja, uma visão da realidade. Uma realidade muitas vezes que não está patente aos nossos olhos, visíveis, mas estão claras aos olhos da fé, aos olhos do coração, porque entendem, discernem não só os caminhos dos homens, mas o tempo que estamos vivendo. Também diz a Escritura que é o coração que produz o temor do Senhor. Espera aí, o coração discerne as obras de Deus. O coração produz o temor do Senhor, e para muitas culturas aí, isso é uma linguagem metafórica, poderia ser a alma, a mente do homem, né? Na nossa cultura, nós separamos mente como algo racional e coração como algo emocional, como se fossem dois entendimentos. A Escritura se usa de algumas expressões, até muito semelhantes à nossa cultura, mas o que ele quer dizer aqui é o homem interior. Coração, mente, não há essa separação. Eu fui racional, aqui eu fui emocional, eu agi pelo coração, aqui eu agi pela razão. Isso aí é coisa ocidental, é coisa nova, mas não existe isso. A gente até didaticamente usa esse tipo de linguagem, mas é o homem interior que discerne todas as coisas. Quando a gente fala em coração, quando a gente fala em mente, a gente está falando do homem interior, está falando da alma do homem, a maneira como ele vê as coisas, e para onde ele tende, para onde ele caminha. E nesse conceito é o coração também que produz o temor do Senhor. Provérbios capítulo 2, verso 2 e 5 diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E aí no verso 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O capítulo 2 fala sobre isso. Ele fala para que o filho tenha isso no coração, tenha esse entendimento dentro de si, e aí o coração vai produzir esse temor do Senhor. Também é no coração que se diferencia, que se discerne a justiça e a retidão, nesse próprio capítulo de Provérbios, no verso 2, lá no capítulo 2, verso 9: então entenderás juízo, equidade e todas as veredas. E também, queridos, a vontade de Deus, quando a sua palavra é obedecida. O coração é a fonte de todas essas coisas. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Na realidade, o que esse verso aqui está nos mostrando, queridos, ele chama a prudência
E ele está nos mostrando que a prudência é o afastamento do mal, é o afastamento do pecado, dos caminhos tortuosos, dos caminhos em que um coração pecaminoso, um prazer pecaminoso se deleita. E Jó vai dizer isso claramente, lá no verso, capítulo 28, no verso 28. Diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ou seja, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, é apartar-se do mal. E essa prudência que nós vemos aqui, que é fruto da sabedoria, nos aconselha que devemos andar pelo caminho do entendimento, e que o conhecimento de Deus é esse entendimento. Não há outro. Não há outro. Quando qualquer conhecimento ou qualquer disciplina é dissociada da palavra de Deus, ela só permanece de pé por um tempo, depois ela rui. Por isso que a ciência lá no início do século XIX era o Deus daquele século. As pessoas acreditavam na ciência. Ruiu. A psicologia, aquela coisa, né, esses movimentos terapêuticos, ruiu. E eu poderia citar toda e qualquer disciplina, a filosofia, a ciência social, elas ruem. Por quê? Porque falta isso. Porque falta o que é principal. Porque você, quando vê um filósofo, um teólogo, um sociólogo, um antropólogo, que conhece a palavra de Deus, ele entende todas as coisas. Porque o entendimento não está nessas disciplinas, por mais que sejam boas, e eu gosto de todas elas que eu citei, até de estudá-las. Eu não tenho tempo para isso, mas eu gosto dessas disciplinas. Já estudei essas disciplinas na minha vida. Quando elas são dissociadas do temor do Senhor, do entendimento do Santo, elas ruem, elas se esvão. Por isso que a nossa sociedade é do jeito que é. E quando nós compramos essas coisas, ou seja, quando nós nos afastamos do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do temor de viver dessa forma, nós também ruímos. Se você olhar determinadas sociedades aí, que se afastam completamente do ensino da palavra de Deus, veja a miséria e a desgraça em que eles vivem. Eles só não vivem pior porque, não só porque o Senhor é misericordioso, mas também porque isso serve de anestésico para o inferno. Vocês já foram na Índia? Já foram na Índia? Nunca fui também. Mas eu vejo muitas coisas, reportagens, documentários. É deprimente. É deprimente. É um povo cego, miserável. Você anda pelas ruas, você vê isso. Por causa da idolatria, a falta do conhecimento de Deus. Eu poderia citar outras sociedades, até sociedades que foram formadas ou foram constituídas em cima de princípios bíblicos que agora estão ruindo. E estão ruindo por quê? Porque a justiça, o direito e a verdade estão sendo tiradas, ou seja, o evangelho está sendo excluído. A prudência que a palavra fala, a sabedoria que a palavra fala, essa prudência que em discernir o seu caminho leva o homem a uma vereda de retidão. Provérbios capítulo 15, verso 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente.
Interessante esse verso aqui: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Ou seja, a loucura, a tolice. Quantos se deleitam no pecado ou numa vida de pecado e se alegram com isso porque lhe falta discernimento. Mas o homem sábio anda retamente. Engraçado, por quê? Aqui você tem um paralelismo impreciso. O que é um paralelismo impreciso? É quando você não tem, por exemplo, as duas partes ali presentes. Ele fala em estultícia, fala em sabedoria, fala em alegria. Aqui ele não fala em alegria, ele fala em andar retamente. Por quê? Porque uma é consequência da outra. O homem que anda retamente, ele se torna um homem alegre. Por quê? Porque o pecado traz tristeza. O que o texto está nos dizendo? Os criteriosos, ou seja, os prudentes, sondam a base das aparências através do seu conhecimento das ligações morais entre atos e destino. Ou seja, eles discernem aquilo que é justo e vivem por meio disso. Eles sabem que determinadas atitudes vão redundar em determinadas consequências, como nós vimos aqui. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Verso 14, é a consequência. Eles discernem essas coisas. E aí nós vamos perceber que esse provérbio aqui está acrescentando as admoestações do verso 6, de alguém ser educável, né? O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Ele está acrescentando ao verso 6 de alguém ser educável, e do verso 7, para escolher bons mestres, o conselho para regular a vida, de modo que esteja conforme a piedade e a retidão, e não algo que prejudique os outros, porque isso é que representa, ou isso redunda ou é isso que o pecado, melhor dizendo, redunda. A vereda do pecado faz isso, traz prejuízo para você e para o seu próximo. E esse prejuízo, ele pode ser imediato, porque você está envolvido naquilo ali, como não. Tem muita gente que diz assim, né? O que eu faço, eu faço. E tem muito crente que vai por essa doutrina, né? Não interessa o que ele faz. O que ele faz é problema dele. E de uma certa forma né? Não vai me afetar. O que eu faço não afeta ninguém. Mentira! Mentira! O nosso pecado afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Mas vamos ver que você é um ermitão, um homem sozinho. Um ermitão dentro de uma sociedade. Um homem sozinho. Aí você vive uma vida de promiscuidade. Vamos dizer que essa vida de promiscuidade, de pecado, de maldade, de vileza, de fofoca, seja o que for, de mentira, vamos dizer que não afete ninguém, que é impossível. O pecado sempre tem duas vidas. O pecado, para se tornar pecado, precisa de uma segunda pessoa. Ele até é pecado no pensamento, mas ninguém peca sozinho. Ou seja, mesmo que o pecado seja seu, você vai afetar alguém. Mas vamos dizer que isso não aconteça. Vamos dizer que a minha mentira, eu minto para mim mesmo. Ninguém sofre por causa disso. Eu mato a mim mesmo, adultero a mim mesmo, e ninguém recebe as consequências. Vamos dizer que seja assim. Aí uma pessoa poderia dizer assim: viu, o que eu faço não afeta ninguém. Mentira. Porque o juízo de Deus vem sobre uma nação, sobre uma pessoa, sobre uma casa, sobre um estado, por causa do pecado. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo no Japão, mas o pecado deles lá vai afetar a gente aqui. Se não de forma imediata, Deus vai olhar e vai dizer assim, como diz lá em Gênesis, né? O homem se tornou extremamente mau. Por causa disso eu vou trazer juízo sobre esse mundo. E o dilúvio não foi um dilúvio local,
foi um dilúvio universal. É assim que Deus age. E é assim que o pecado funciona. Ele sempre traz consequências, ele sempre prejudica outros. Quando Matthew Henry fala sobre esse entender o nosso caminho, ou o próprio caminho, ele diz que seria não sermos besbilhoteiros nos assuntos dos outros, mas examinar a nós mesmos e ponderar sobre os caminhos que tomamos. Seria entender as orientações dos nossos caminhos para que possamos observá-los e os perigos desse caminho para que possamos evitá-los. Isso seria entender o nosso caminho. Seria as dificuldades do nosso caminho para que possamos atravessá-las, entender as dificuldades, os benefícios também do nosso caminho para que possamos aproveitá-lo. Significa entender as leis pelas quais devemos andar e em que direção devemos andar, e assim de maneira apropriada devemos viver. Lembrando aos irmãos que o tema dessa sublimidade é não andar pela vista, mas pela fé na palavra de Deus, em sabedoria. E aí a contraparte seria: mas a estultícia dos insensatos é enganadora. O paralelismo aqui sugere que se tem em vista o auto-engano, bem como o engano a outros. Ou seja, o insensato ele não só engana outras pessoas, mas engana a si mesmo. E aqui temos também um paralelismo impreciso que sugere que os insensatos não atentam para o seu caminho, ou seja, não discernem seus caminhos por meio da retidão e da justiça. Por mais que não esteja dizendo isso claramente, esse paralelo é impreciso dá isso. Por quê? Porque o contrário está dizendo que o prudente entende o seu caminho. E aí os sábios se afastam do engano por meio do seu conhecimento, uma vez que a estultícia dos insensatos é enganadora. Nesse paralelismo impreciso, o que está implícito é: os sábios se afastam do engano por meio do conhecimento, por meio do temor do Senhor, que é a sabedoria, que é a prudência. E aí Matthew Henry diz assim: a prudência cristã consiste em entender apropriadamente o nosso caminho, pois somos viajantes, cujo interesse não é espiar maravilhas, mas seguir adiante até o fim da nossa jornada. E aqui eu faço uma pausa, porque com essas palavras eu me lembro de um dos capítulos do Peregrino de Ambânia, e ele fala da feira das vaidades, e é uma metáfora, e ele diz assim, que essa feira foi criada porque o senhor da feira, o senhor Belzebu, percebia que os estavam caminhando para a cidade santa, passavam por ali, e aí ele lança aquela feira ali, com todos os artigos, para que sejam oferecidos aos homens, e para que eles vejam, e para que esses viajantes não continuassem o seu caminho, mas permanecessem ali. E é interessante que o que ele fala ali é tudo aquilo que o mundo pode oferecer, e que os homens podem desejar, não continuando a sua jornada, andando pelo que vem. Ele diz assim: esses são os itens da feira, não todos, mas eu anotei alguns: prazeres, maridos, crianças, prata, ouro, casa, terras, profissão, pérolas, prostitutas, trapaças, teatros, jogos, roubos, adultério, e tudo em cores vivas. Por quê? Porque o homem, quando ele anda por aquilo que ele vê, essas cores vivas, essas coisas vão chamar a sua atenção, os seus olhos vão voltar para ali, e agora eles vão estar vivendo por meio daquilo que eles estão vendo. E nessa feira das vaidades aí, você perceba que existem coisas que são lícitas e outras que não são. Por quê? Porque quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas materiais e até nas bênçãos de Deus, nós perdemos aquilo que é eterno.
E aí nós somos essencialmente idólatras, porque amamos e colocamos o nosso coração nessas coisas. A pessoa estulta escolhe os seus passos de acordo com o seu conhecimento moral, de acordo com, nessa metáfora, com aquilo que ele está vendo, para assegurar vida a si mesmo. Provérbios capítulo 13 vai dizer isso: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. E esse é o contraste que nós temos aqui. Um caráter moral insensível, intratável, e aí os insensatos tramam para vitimar outros, sem saber que estão vitimando a si mesmos, e a Escritura sempre diz isso, sempre nos lembra disso. Por quê? Porque o salário do pecado é ilusório, aquilo que o pecado dá é ilusório, aquele prazer, aquela vantagem é ilusória. Por quê? Porque traz não só consequências, prejuízo, destruição para você e para outros. No auto-engano, você engana a si mesmo, mas engana os outros também. E Paulo vai dizer isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse verso aqui está falando do mau comportamento de um homem mau. Ele engana a si mesmo, ele não entende corretamente o seu caminho. Veja aí Provérbios capítulo 11, verso 18. Eu já estou terminando. Diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa. E por que é ilusório? Porque ele está vendo, porque é pela vista que ele seguia e não pela fé. Veja lá Lucas capítulo 12, versos 19 e 20. Vamos dizer assim, a narrativa que aponta para essa realidade de um jovem que chega diante do Senhor Jesus e pede para ele lá ser o intermediário, porque o seu irmão parece que estava sendo injusto ali na divisão dos bens. E por mais que aparentemente seja um pedido lícito, o Senhor olhou o coração dele e percebeu que no coração dele, o Deus dele era aquilo que ele tinha. E aí ele dá esse exemplo: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E eu me lembro, sabe o que eu me lembro disso aqui? De disputas de herança. Disputas de herança. Como existem brigas por causa disso. Às vezes é melhor, é como o que o Senhor Jesus está dizendo para esse homem: abre mão disso, implicitamente, abre mão disso. O que Paulo fala para os coríntios? É direito seu, abra mão do seu direito. Essas coisas mostram onde está o nosso coração. E esse homem, esse insensato, ele pensa em entender essas coisas e assim erra o seu caminho e prossegue no erro. Provérbios capítulo 19, verso 3, que vai aí concordar com o que nós acabamos de ler. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja que Provérbios 19, 3 fala: a estultícia, a insensatez, a loucura do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A ira dele está contra o Senhor. Por quê? Porque ele é louco, porque ele está pervertendo o seu caminho, e ele, por causa disso, ele odeia Deus. E muitas vezes nós vemos isso marcado nas pessoas que nos odeiam porque nós fazemos a coisa certa,
pessoas que nos odeiam por causa da nossa religião, por causa da nossa fé. E aí nós vamos ver, dentro dessa perspectiva, que a estultícia dos tolos é enganar, mas é ela quem os engana para a sua própria ruína. Provérbios 16, 22. Veja o que diz: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. E aí a gente vê um exemplo claro disso na Escritura. Vou explicar. Estultícia lhe é castigo. Um homem que edifica a sua casa na areia. A tolice daquele que edificou sua casa sobre a areia foi um grande erro. Por quê? Porque a sua estultícia vai lhe servir de castigo. O homem lá da parábola de Mateus capítulo 7, verso 26, acho que começa no verso 25, está cego, ele está morto em seus delitos e pecados e não consegue perceber que está destruindo a sua vida, construindo aí um solo enganoso. Ele está andando pelo aquilo que ele vê, está funcionando, está bom, está me dando prazer, está me dando dinheiro, está me dando satisfação. Mas essas coisas estão atreladas ao pecado ou à justiça? À retidão ou à impiedade? Seus olhos estão nesse mundo, e todo homem insensato é assim, ele não consegue ver. Lembram de Gease? Lembra o que eu falei no início? Do crente que vê as coisas que estão acontecendo e ele não pode olhar essas coisas sem discernimento, que a gente chama de espiritual, que é espiritual porque é dado por Deus, como nós já vimos aqui, mas é um discernimento que faz o homem perceber aquilo que é certo e que é errado, aquilo que na vida traz fruto e aquilo que não traz. E isso é fruto, como nós vimos aqui, de uma conversão, de um coração transformado. Lembram de Gease? A história dele, Eliseu e Gease. Chega aquele exército, não sei se é dos Círios, não estou certo, mas chegou aquele exército na sua casa, porque disseram para ele: tudo que você faz, o profeta lá vai e fala para o rei. E eles fogem, eles pegam você. Então vamos pegar esse profeta, vamos lá. Uma cavalaria lá, um exército na porta dele, e Eliseu tranquilo. E aí Gease desesperado, e aí ele diz assim: Senhor, abre os olhos desse homem, para que ele veja. E quando os olhos dele é abertos, ele vê um exército de anjos protegendo ali o profeta. E aí ele fere de cegueira aqueles homens, e ele leva eles para dentro de Israel, dentro dos portões de Israel. Quando eles olham, eles dizem: pronto, estamos perdidos, melhor dizendo. E aí ele diz para o rei assim: vamos fazer uma festa aqui, vamos celebrar. E aqueles homens comem naquela cidade e vão embora, envergonhados e frustrados. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o que a Escritura está dizendo. O homem de Deus, ele tinha visão do que estava acontecendo. E nós temos essa visão. A gente não vai sair vendo anjo por aí, não. Mas a palavra de Deus nos dá essa visão. Quando o Salmo diz ali: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E da mesma forma que Daniel ali na cova dos leões, ele viu que tinham pessoas ali com ele, ou anjos. Ou na fornalha, que segundo alguns teólogos era o próprio Cristo que estava ali com ele, uma teofania da segunda pessoa da Trindade. E aqueles homens viram: quem são aqueles ali que estão andando ali na fornalha ali? Tem mais gente aí. Por mais que essas coisas hoje nós não vejamos,
Nós não estamos vendo, mas elas estão acontecendo. A Escritura está dizendo que o Senhor está nesses momentos conosco. E é nisso que a gente tem que acreditar, é nisso que a gente tem que crer, porque é a verdade. É verdade. Os nossos olhos precisam estar abertos para nós vermos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. É engraçado isso, né? Porque quando você olha, às vezes para trás você consegue perceber, mas às vezes no momento você não consegue ver, porque você está vivendo o momento, mas você tem que crer. Como o livro que nós estamos lendo, e lamento que nem todos estão participando, eu chamo os irmãos a participarem da leitura, é muito bom, é muito edificante o que Deus estava fazendo na vida da família da fé, o que Deus estava fazendo na vida de José e na vida dos seus irmãos, o que Deus fez ali em Ruth, o que Deus fez ali com Esther. E é um texto da Escritura onde Deus não aparece, mas a providência dele está presente em todo o tempo. E nós muitas vezes somos como esse livro aí, não estamos vendo Deus, mas Deus está agindo, e a sua palavra é o farol para nós nos prepararmos para tempos difíceis, confiando no Senhor, para nós guardarmos a nossa vida e entendermos que a palavra de Deus é a única verdade. Mas perceba a parábola lá de Mateus capítulo 7, verso 26, que diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Ele ouviu as palavras, mas mesmo assim continua construído em terreno perigoso. Uma hora a casa vai ruir. E por que Mateus capítulo 7 termina com uma parábola dessa? Porque ali é o final do sermão do monte, as instruções que o Senhor dá para os seus discípulos. Eu vou dizer até, vou até ser assim, pretensioso e dizer que são as primeiras instruções dadas aos discípulos de uma forma geral, no sermão do monte. E aí no final dele ele diz: aquele que ouve as minhas palavras. Por quê? Porque aquilo que estava sendo falado era para ser vivido. E aí o que acontece quando nós ouvimos? A casa rui. Por quê? Porque a estultícia do insensato é enganadora. Ele é insensato, é louco, ele despreza a sabedoria divina. Ele ouviu, mas continuou desprezando a instrução e a sabedoria. E a Escritura está dizendo aqui para nós estarmos atentos a esse tipo de coisa e não sermos como ele, como esses homens estultos, como esses homens ímpios, como diz aqui Salomão falando para o seu filho, alertando, instruindo, mostrando o caminho da vida. É como a gente vê na nossa realidade. Vamos em determinados lugares e aí você vê pessoas que constroem suas casas em lugares em que há deslizamento. E se você perguntar, muita gente diz: não, eu sei. Mas muitos ali contam com a sorte, achando que isso não vai acontecer. Eles estão andando pela vista, que está tudo bem. Mas aí quando vem a tempestade, quando a tempestade vem, não há mais tempo para voltar atrás. É isso que a Escritura está nos mostrando. Ela nos está dando instruções para que, como esse homem que construiu a sua casa na areia, os nossos castelos não sejam destruídos, porque foram construídos num fundamento que não é Cristo. Quando Paulo diz que o meu viver é Cristo, por isso para ele morrer é lucro, infelizmente, muitos cristãos não podem dizer isso. Apesar de sua fala não necessariamente
ser uma realidade, porque nós não somos salvos por aquilo que nós entendemos teologicamente, nós somos salvos pela graça de Deus. Os fracos são salvos também, porque apesar disso a salvação deles está no Senhor. Os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé, pela necessidade que nós temos de andarmos nesses caminhos. E para andar nesses caminhos, nós precisamos de fé. Nós precisamos colocar o nosso coração nessas coisas e entender que nesse deserto, que nesse mundo, nós estamos sendo preparados para a vida eterna, e o Senhor está nos acompanhando, apesar de estarmos em um deserto. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir da tua graça, Senhor, em nossas vidas, ó Senhor. Dá-nos, ó Senhor Deus, a visão, Pai, de um homem que teme ao Senhor e de um homem que vive, Senhor, nessa ótica, Pai. Nós necessitamos, ó Pai, todo domingo, Senhor Deus, nós somos lembrados dessas coisas. As nossas forças são renovadas, ó Pai. E mais uma vez clamamos pela sua graça e pela sua misericórdia em nos sustentar num mundo de pecado. E ainda assim ter prazer nesse mundo, porque o nosso prazer, o nosso desejo é glorificar o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.